Eu destravei o crescimento do meu crespo exatamente em 3 meses. Eu destravei o crescimento do meu crespo. O cabelo destravou, ele desenvolveu, ele tá bonito. Depois eu conheci meu cabelo. Eu segui o GPS certinho. Ele deu aquela destravada, o cabelo super, super macio. Destravei o crescimento do meu crespo em 90 dias. Yeah! 90 dias. Com 4 semanas, após me implementar o método, eu consegui destravar o meu crespo. O meu crespo sempre esteve aqui, era um tamanho, um comprimento da minha vida inteira, mas 4 semanas depois de executar o método, ele destravou por completo. Ganhei uns centímetros invejáveis. Destravei o crescimento do meu crespo em 3 meses. Eu destravei o crescimento do meu crespo em 3 meses. Talvez um pouco menos. Crespa! Bem-vinda! Finalmente chegou a nossa semana Um Crespo Comprido. Eu sou a Ósmia, fundadora do método Destrava o Teu Crespo, e neste evento, durante esta semana, eu vou te mostrar em 3 episódios como é possível tu destravares o crescimento do teu crespo em até 90 dias. E finalmente vais conseguir alcançar aquele tamanho do teu próprio cabelo natural que nunca antes tenhas conseguido alcançar. E isso, mesmo que tenhas ouvido que a tua genética não contribui, mesmo que ninguém na tua família tenha o tal bom cabelo, ou até mesmo que toda a tua vida tu tenhas ouvido que cabelo de crespa não cresce. Parece um sonho, né? Só que não. Isso é possível para ti, sim. Se o teu cabelo não ultrapassa um certo limite há anos, a estratégia e os passos que eu te vou mostrar neste evento são para ti, assim como foi para estas outras crespas que conseguiram superar esse problema. Tudo o que elas mais queriam. O meu objetivo era ver ele mais longo, ver ele mais saudável. Volume, mais espessura de cabelo. O desejo era ter cabelo grande. Quando desmanchasse, tentava ver ele se tinha crescido ou não. Mesmo quando eu desfilava, era com a intenção de ter o cabelo mais comprido. Era ele sair do lugar em que estava. Eu queria comprimento e saber cuidar dele. Queria mesmo era que pelo menos ele curtinho, mas ficasse saudável. O comprimento, essas coisas que a hoje me prometia lá, o destravar o crescimento, aquelas coisas que ela prometia para mim, se eu alcançasse aquilo seria como um bônus. Volume e comprimento. O volume faz diferença, principalmente porque eu não tenho cabelo nas laterais. Então, eu preciso do volume para, né, dar este efeito de que está um pouquinho preenchido e também do comprimento para tapar. Mas o problema era... Chegava num determinado ponto do crescimento e não passava daquele estágio. O problema é que ele era a quebra. Menina, desde 2019, ele travou ali e ele ficou. Ele não desenvolvia. Assim, ele não saía daquilo ali. Eu falei assim, essa vai ser a minha última carta. Se não der certo, eu vou passar uma maquininha no cabelo e desisto. Porque eu tentava de tudo. Mas meu cabelo nunca saía da testa, esse da frente. Sempre terminava aqui, ou entre as sobrancelhas, ou no máximo entre o olho. Desde que eu me conheço por gente, era sempre a mesma coisa. Terminava aqui. Meu cabelo estava assim, ele não saía do lugar há uns 4 ou 5 anos, não tem erro. Era um martírio, mas eu não sabia o que fazer. E eu não sabia por que estava a perder. O que eu estava a fazer de errado para perder. Sempre que eu passasse pinto, o cabelo ficava no pinto. Quando eu lavava só de passar as mãos, o cabelo ficava nas mãos. Era um desespero. Puxam o cabelo, fazem um totozinho aqui. Eu não conseguia fazer aquilo, porque o meu cabelo, nossa, não dava nem eu ficar com ele uns minutinhos assim solto, porque dava uma coisa extremamente estranha, ficava muito estranho mesmo. Então, o momento do cabelo curto, o cabelo natural curto, foi assim o mais chatinho, porque não tinha muitas opções, não sabia muito bem o que fazer com ele. Usava produtos na ordem errada. Eu fazia... Eu não sei o que acontecia, mas cresceu, parou aqui. Essas loucuras, parou aí. Naquele limite que eu já conhecia. E aí depois, ao crescer mais um pouco, já é não saber o que fazer com ele também, porque é rebelde, não me respeita, não faz o que eu quero que ele faça. É beterraba, é cenoura.
É quiabo, tudo eu tenho. E as dúvidas apareciam. Foi a desconfiança, por assim dizer, né? Como eu disse, no princípio parecia bom demais para ser verdade. Então, meu esposo também é muito desconfiado. Eu mostrei para ele e disse, mas Kili, esse nosso cabelo, nosso cabelo mesmo, de nós pretos, cresce assim. Porque meu esposo, de verdade, ele não queria saber, ele não acreditava. Mas quando elas começaram a fazer o que tinha de ser feito, aí os resultados chegaram. Conseguir ficar na cabeça. Então, para além do crescimento do meu cabelo, que foi meu objetivo principal, eu tive a maciez, meu cabelo ficou muito mais forte e a queda reduziu drasticamente mesmo. Então, eu acho que fiquei com o cabelo saudável. Não tenho uma avaliação técnica, mas eu acho que o meu cabelo ficou saudável. Mais saudável ainda. Mas o meu maior espanto foi exatamente depois ali da retirada do estilo protetor, eu ver um volume que eu nunca vi, eu vi uma espessura de cabelo que eu nunca vi, né? E eu ficava, peraí, é mesmo meu? É mesmo que sair da minha cabeça? Mas aí a hora que eu vi, eu comecei a primeira semana, fiquei no segundo, talvez. Na terceira eu já comecei a sentir o cabelo diferente, mais macio. Eu já senti um pouquinho mais de volume. Quando eu comecei a ver que começou a ter um certo tamanho, mas que já não estava quebrando mais. Eu já estava começando a preencher aqui. Eu estava começando a criar um volume. Meu cabelo começou a desenvolver. O meu cabelo é bom para poder crescer. Depois eu conheci meu cabelo. Eu segui o GPS certinho. Agora o negócio vai. Ele deu aquela destravada, cada hidratação, cada nutrição que a gente ia fazendo. Ele lá tirava foto. Quando fazia o estilo protetor de 4 semanas, ia lá tirava foto. Menina, uma satisfação imensa. Super, super macio. E tinha muitos anos que eu não vi meu cabelo desse jeito. Destravei o crescimento do meu crespo em 90 dias. Com 4 semanas, após me implementar o método, eu consegui destravar o meu crespo. O meu crespo sempre esteve aqui. Era um tamanho, um comprimento da minha vida inteira. Mas 4 semanas depois de executar o método, ele destravou por completo. Ganhei uns centímetros invejáveis. Eu destravei o crescimento do meu crespo em 3 meses. Talvez um pouco menos. Destravei o crescimento do meu crespo em 3 meses. 3 meses e meu cabelo já estava em outro nível. Comprimento, volume, força, tudo isso em 3 meses. Meu cabelo mudou da água para o vinho. E aquela foto que eu fiz a medição em novembro, hoje se eu estico meu cabelo já não está aí. Então ele já não para de crescer. Em menos de 3 meses, mas eu fiz a medição 3 meses depois, né? O meu cabelo destravou completamente. E ele está em outro nível. Ele é o meu maior apoiante nisso tudo. Agora ele é que, olha, amor, teu cabelo. Hoje, então, quando é dia de lavagem, hoje, por exemplo, é dia de lavagem, por isso estou assim, eu desmanchei assim. Então ele já sabe que tem que me liberar nesse dia. Eu nunca tive. Ok, meu cabelo pode ser grande, mesmo não sendo todo e tal, pode ser um pouco cheio, mas nunca foi tão cheio. Eu sinto até mesmo ao lavar, eu vejo que tá mais cheio, tá mais preenchido. Há uns fiozinhos já aparecerem aqui à frente. Então, a felicidade agora é maior. Assim. E foi uma emoção. Quando eu comecei o método, 3 meses depois que fui fazer a primeira medição, ele já tinha saído da parte do nariz até mais ou menos embaixo da boca. Uns 2,5 centímetros que eu ganhei. Foi maravilhoso. Foi um tipo, uau, afinal de contas funciona mesmo. Foi super. E depois, agora, ele está a ganhar mais volume. Está a vir com agressividade. Para além do volume, ele está a ganhar cor. Voltou a ficar preto. Meu cabelo estava a perder cor, estava a ficar castanho. Aquele castanho de haver uma diferença quando eu fiz assim mechas, né? Mechas pretas. Haver uma diferença, o cabelo saía, ficava assim, meio acinzentado, castanho. A voltar a ficar preto. Ganhou volume que qualquer um olha e diz, uau, cabelo isso tudo. E está a ganhar comprimento. Um comprimento que eu nunca tinha tido antes. Então,
ganhei mais liberdade. Eu me considero uma pessoa mais livre por não depender de outras coisas. Eu gosto de mostrar a história destas mulheres, não só para te inspirar, mas para te fazer ver que apesar de nós sermos diferentes, termos realidades diferentes, termos os nossos problemas e dificuldades com o nosso cabelo, o que nós temos em comum é que nós somos crespas e usamos todas a mesma solução para chegar ao mesmo destino, que é destravar o crescimento do cabelo, isso em até 90 dias, e assim caminhar rumo ao crespo comprido. Parece um sonho, né? Só que não. Isso é possível para ti, sim. Se o teu cabelo não ultrapassa um certo limite há anos, a estratégia e os passos que eu te vou mostrar neste evento são para ti, assim como foi para estas outras crespas que conseguiram superar esse problema. Pois bem, só para tu perceberes a lógica da coisa, como é que isso é possível. Tu já paraste para pensar que se uma crespa que sempre teve dificuldade em fazer o cabelo crescer, decide fazer dread, o cabelo cresce e cresce muito, podendo até chegar na cintura. Já prestaste atenção nisso? Agora, se esta mesma crespa corta as dreads e volta ao cabelo assim normal, natural, solto, muitas vezes as dificuldades que ela tinha no crescimento do cabelo também voltam. Então, tu começas a perceber que, e fica claro que afinal o cabelo de crespa cresce. O fato é que se tu és crespa e não tens nenhuma cicatriz, nenhum ferimento grave, assim, que tenha assassinado as tuas células capilares, os teus folículos pilosos, então este método funciona para ti, sim. Mas antes de começarmos com o conteúdo desta aula, com este episódio, deixa eu te contar como é que eu cheguei nesse método que eu vou te ensinar aqui hoje. Porque se calhar tu deve estar a pensar ou a te perguntar, quem é essa jovem que acha que pode me dizer como é que eu vou destravar o crescimento do meu cabelo? Se calhar o cabelo dela nunca teve nenhum problema, ela esteve sempre bem. Meu bem, eu sou 100% moçambicana, meu pai é de Tete, minha mãe é de Inhambane, tenho 0 familiares diretos misturados. E por que que eu gosto de me apresentar assim? Por que que eu me apresento assim para ti? Eu faço isso porque é importante que tu percebas que eu sou 100% preta e também percebas que este cabelo que tu estás a ver aqui hoje na minha cabeça, nem sempre ele foi assim. Assim como muitas crespas, o meu platô terminava muito cedo. O meu cabelo ficava travado muito cedo e ele não crescia. Isso me deixava assim frustrada, porque tudo o que eu queria para o meu cabelo é que ele fosse comprido, né? Que eu pudesse ter um cabelo que me permitisse fazer uns totós bem grandes, volumosos. Eu sempre gostei muito disso, gostava muito disso na altura. E queria fazer texturizações que fizessem o meu cabelo pelo menos do ombro para baixo. Mas o meu cabelo, ele não me permitia fazer isso. Meu cabelo era transparente nas pontas. A um dado momento, eu até tive um buraco aqui na nuca e ele só aumentava a cada vez que eu fizesse qualquer coisa, lavasse o cabelo, fosse dormir. Qualquer coisa que eu fazia, ele aumentava, qualquer movimento. A quantidade que ficava no pente era horrível, era muito. Mas na verdade o que me safava é que eu sempre tive muito cabelo e as pessoas não notavam esses problemas todos. Porque sobrava algum cabelo na minha cabeça suficiente para dizerem, oh, cabelo bonito. Mas na verdade eu sabia que a saúde dele era péssima. E o que estava a acontecer aqui dentro não era de bem. Ele simplesmente não crescia, além de estar cada vez mais a perder volume. E olha que não importava o que eu fizesse. Então, por causa dessa frustração, eu acabava por pesquisar tanta coisa na internet e até encontrava muita informação, mas essa que era a questão, era muita informação. E eu usava boa parte do dinheiro que eu ganhava na altura, né, para executar umas tantas coisas que eu via ali na internet, não fazia sem nenhuma direção, e o resultado é que era muito dinheiro perdido, expectativas frustradas e o cabelo continuava a partir. A dada altura, ao analisar toda a minha jornada capilar e as tentativas que eu fazia de deixar o meu cabelo comprido, eu percebi que o químico não me caía bem. E fiquei de rastros porque eu tinha que voltar para o natural mais uma vez se eu quisesse começar uma jornada que era saudável para ter o crespo comprido. E o meu cabelo natural era difícil de pentear. Eu achava ele muito duro, ficava super incomodada com o encolhimento. Já imaginava até as moças do salão a fugirem quando eu entrasse, a ficarem ali a se entregar responsabilidades. Resumindo, eu não gostava da minha textura e todas as vezes que eu tentei o natural foi doloroso
E pelo menos se ele ficasse comprido seria alguma coisa, mas já onde isso não acontecia. Ele demorava horrores para eu ver o crescimento. Tanto que chegou um ponto que eu preferi cortar o cabelo. Desisti dele, fiquei assim por anos. E olha que eu até me casei assim. Tive que me conformar que cabelo de crespo é difícil, ele não cresce. Mas então, num belo dia, já casada, meu marido disse que queria me ver de cabelo, de algum cabelo, que para variar, né? É que nós cortávamos o cabelo no mesmo barbeiro, fazíamos o risco no mesmo sítio. Então ele dizia que estava curioso e queria me ver como é que seria, com aquele puxar de cabelo atrás da orelha e tal. E eu sei que meu marido me amaria de qualquer jeito, afinal, o cabelo curto nunca foi um problema, tanto que nós nos casamos assim. Mas o fato é que exatamente por isso, dele me aceitar como eu sou, eu considero muito aquilo que ele fala. Ele é especial para mim e eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para tentar mais de uma vez, mesmo tendo perdido as esperanças, né, no meu cabelo. E eu disse para mim mesma, para o meu cabelo, na verdade, que aqui vamos nós mais de uma vez e desta vez tem que dar certo. Então aí, para encurtar o caminho, eu resolvi pedir ajuda à minha prima. Ela era assim uma das pessoas que tinha um crespo mais bonito que eu já tinha visto. E na verdade o que me deixava curiosa era o fato de quando ela morava aqui em Moçambique, eu via o cabelo dela sempre na mesma medida, tipo sempre. Mas depois que ela foi morar nos Estados Unidos, o cabelo dela ficou imenso, ficou comprido, tipo bem comprido. E eu queria saber como. Porque ela já não tinha fácil acesso àqueles produtos que ela tinha lá nos Estados Unidos. Mas o que acontece é que quando ela me dava assim as dicas, explicava as coisas, eu pude perceber que não era apenas sobre os produtos, mas sim sobre o método. Porque ela sempre acrescentava, Osme, de pouco adianta eu estar a falar marcas, referências, vai comprar ali, vai comprar lá, lava assim, porque cada cabelo é um cabelo e o que dá certo para mim pode não dar certo para ti. Aí eu fiquei. Foi aí que eu decidi que eu ia descobrir como é que é o meu cabelo, como é que ele funciona, o que ele gosta, o que ele precisa. Com o tempo eu fui desenvolvendo e aprimorando um método de análise para o próprio cabelo que me permitisse saber que produtos e que rotinas eu devia fazer de acordo com a necessidade do meu próprio cabelo. E ao implementar, eu finalmente consegui ver o meu cabelo a ganhar cada vez mais centímetros e a sensação de ver ele a crescer como eu nunca tinha visto nesses 30 anos todos foi indescritível. Eu tinha conseguido finalmente destravar o crescimento do meu crespo. E algo interessante que aconteceu logo a seguir foi que as pessoas, vendo a saúde do meu cabelo e como ele estava a ficar comprido em tão pouco tempo, começaram a perguntar, a fazer perguntas nas redes sociais. E perguntavam o que eu fazia, como é que eu fazia. E mesmo eu relutando, mas relutando mesmo muito para me dedicar a falar sobre esse assunto, afinal, eu tinha meu trabalho, minha carreira, minha família. Tinha uma vida que não era relacionada com cabelo. Eu não conseguia fechar os olhos para a quantidade de crespas. Assim, tinham problemas com o seu cabelo. Eu sentia muito pela frustração que elas tinham, porque afinal eu também tive as minhas. Foi aí que eu me dei tempo e decidi replicar os mesmos passos que tinham dado certo comigo com outras crespas. E olha que mais incrível do que a sensação de ver o meu cabelo, o meu crespo a ficar comprido, foi de ver que elas também começaram a ter os mesmos resultados que eu buscava. Foi aí que a ficha caiu e eu percebi logo ali que acabava de ser criado um método comprovado e replicável para outras crespas que também poderiam usar para também destravar o crescimento dos seus crespos, dos seus cabelos. E por que eu divido isto contigo? Por que eu estou a dividir a minha história, o meu método? Por que eu estou aqui? Porque eu realmente acredito que, como mulheres, cabelo é o nosso brilho, cabelo é a nossa autoestima. E quando isso nos é tirado, quer seja por queda ou por alguma deficiência criada por não sabermos cuidar ou como tratar do nosso cabelo, ninguém devia passar por isso. É suposto nós sentirmos orgulho daquilo que é nosso, né? Se nós sentirmos orgulho do nosso filho, nossa casa, nossa família, ou de qualquer coisa que seja nossa por direito,
Por que nós não sentiríamos, não podemos sentir orgulho do nosso cabelo, da nossa textura, né? Então, nosso cabelo deve ser, sim, motivo de orgulho e nos pôr para cima e não o inverso. Ele não deve nos pôr para baixo. Por isso é que eu resolvi criar esse movimento, para partilhar essa informação que adquiri, este método que eu criei e deixei de forma mais compilada e organizada, para que tu também possas destravar o crescimento do teu crespo em até 90 dias. E pensando nisso, eu decidi que neste primeiro episódio da nossa Semana Um Crespo Comprido, antes de te mostrar o que tu tens que fazer, eu vou te mostrar o que tu tens de parar de fazer. Porque não adianta nada eu dizer o que tu vais fazer se for para tu continuar a cometer os mesmos erros que cometes. Então, eu vou te falar sobre os 5 erros principais e mais comuns que as crespas cometem quando elas tentam destravar o crescimento do seu cabelo. E quero que prestes bem atenção e já vais preparando o teu bloquinho de notas, a tua caneta, porque estes podem estar a ser os teus erros também, ok? Erro 1. Eu falo sempre desse erro e tem que ser o primeiro para estabelecermos o tom desta aula, que é ter uma percepção errada da estrutura do crespo e tratar dele como se fosse um cabelo duro. Muitas pessoas acreditam realmente que o nosso cabelo é duro. Me diz, se não é o teu caso, quem é que nunca? Meu cabelo dói, meu cabelo é duro, meu cabelo custa. Eu, pessoalmente, já falei muito dessas palavras quando eu não entendia nada da estrutura do nosso cabelo. Mas a verdade é que nós, crespas, confundimos isso com a sensação da dificuldade que nós temos de pentear. Então fazemos essa confusão em relação aos outros tipos de cabelo, como o ondulado e o liso, por exemplo, né? Mas tu deve estar a te perguntar, Osmi, como assim o meu cabelo não é duro? A verdade é que ele é o mais fino e leve de todos os cabelos que existem assim na cadeia. É por isso que ele acaba partindo-se com muita facilidade, né? Vê este exemplo. Se tu pegares o cabelo de uma oriental e comparares ao teu fio crespo, tu vais perceber que o cabelo da oriental ele é mais grosso e muitas vezes nós até brincamos aqui que ele pode parecer uma agulha que pode te picar. Na maquiagem, quando nós ensinamos assim características da pele oriental, nós acabamos falando da sobrancelha e nós explicamos e demonstramos que exatamente por causa dos fios da sobrancelha serem firmes, é difícil dar uma direção para eles. A maneira de fazer o preenchimento é diferente. Aqui na linha inicial da pele oriental, do cabelo de quem tem pele oriental, ele é rijo e precisa de produtos e técnicas específicas para ele aceitar certos penteados. Então, aquele cabelo sim é que é duro. Por isso é que ele consegue ficar comprido. Já no nosso caso, apesar dele ter uma curvatura mais intensa, o fio é tão fino que por vezes se tu esticas assim em frente da luz, de uma janela, o fio desaparece, perdes ele de vista. Daí que basta nós tentarmos pentear um pouco, às vezes até só passar os dedos. O nosso cabelo tem muita facilidade em se partir e ele parte-se tipo por muito pouco. Para pessoas que pesam cabelo vão entender bem, que pesam cabelo para prótese vão entender bem. Se tu pegares o cabelo e colocares numa balança, eu até vou fazer aqui com um caderno. Pronto, já tenho aqui meu bloco de notas. Então, para quem pesa cabelo, há de entender bem o que eu estou a dizer. Mas o que acontece? Se tu experimentares pegar uma balança, né? Uma balança aqui e esses são 2 pratos. Eu escrevo, o meu desenho é lindo, magnífico. O que eu quero dizer é que neste prato, o que pesa mais, isto aqui é mais, aqui pesa menos. O cabelo que vai pesar mais, sendo que tem os dois a mesma quantidade, há de ser, né? Vou colocar aqui o cabelo liso. Vou colocar aqui 5 cabelos, mas é só um exemplo. Pode ser que sejam milhares de cabelos, mas a mesma quantidade, sendo que aqui no crespo também vou colocar 5 fios crespos. A mesma quantidade de cabelo liso e a mesma quantidade de cabelo crespo numa balança, o cabelo liso tende
a pesar mais. Isso por quê? Porque o cabelo crespo é realmente o cabelo mais leve dessa cadeia de tipos de cabelo. Só que como ele é encaracoladinho, o processo de pentear acaba sendo muito mais complicado e custa em relação aos outros tipos de fio. E agora presta atenção, presta bem atenção. Quando tu não tens noção dessa realidade, podes estar a fazer coisas e movimentos que contribuem para a queda e quebra do teu crespo. A pensar, meu cabelo é duro, meu cabelo é difícil. Enquanto ele é fino e leve e sofre a cada manipulação mal feita que tu fazes. Então, crespa querida, o teu cabelo é fino, é leve e por isso ele parte-se facilmente se tu lhe tratares como um cabelo duro. E agora vamos para o erro 2, que é acreditar que a tua genética é que dita se tu vais ter um crespo comprido. E por que isso é um erro? Porque quando tu colocas isso na tua cabeça, tu deixas de fazer o que é necessário para tu veres o teu crespo a ganhar comprimento. E como assim? Deve estar a perguntar. Eu vou te explicar. Normalmente, não interessa se é homem ou mulher, na verdade até as mulheres são mais favorecidas. Não interessa se é negro ou branco. O ser humano, ele consegue fazer o cabelo chegar pelo menos na medida do ombro. Isso é o mínimo. Isso é algo normal, é natural, é o que acontece. Porque existe uma fase capilar chamada anágena, que ela é uma fase de produção do fio de cabelo. Fica aqui comigo que não vou falar coisas difíceis, isso é bem fácil de perceber. Então, esta fase anágena, ela é que determina o comprimento máximo que um cabelo consegue alcançar. E essa fase pode variar de 2 a 7 anos. E a maioria das crespas tem essa fase entre 2 a 4 anos. As mais sortudas têm entre 4 a 7 anos. E se for o teu caso, que tu és a mais desprivilegiada, tu terias no mínimo 2 anos. E o que isso significa? Se um fio cresce mais ou menos 1 centímetro por mês, o mínimo que o teu cabelo pode chegar é até aqui. Menos do que isso é impossível. A não ser que tu esteja a fazer as coisas erradas, como desconsiderar isto que eu estou a falar aqui, ou fazer as coisas que tens feito, porque acreditas que a genética não favorece o teu cabelo. E tu tens de saber que a genética não é responsável por tu estares a chegar menos do que aqui no ombro. Porque o mínimo que a genética pode te dar é até aqui. Então, se isso não está a acontecer, os motivos são outros. E porque gostamos de exemplos para deixar as coisas mais claras, eu trouxe aqui uma fita métrica para tu perceberes como é que a coisa funciona. Vamos lá dizer que é o que acontece. É mais ou menos 1 centímetro. Tem pessoas que vão até 1,5 centímetros, tem pessoas que vão até 2 centímetros. Mas vamos lá no 1 centímetro. Como eu disse, vamos lá dizer que tu estás nas pessoas mais desprivilegiadas. Só tens 2 anos de anágena e o teu cabelo cresce, se calhar até um pouco menos que 1 centímetro, tá bom? Então, 1 centímetro vezes 12 dá 12 centímetros. 1 centímetro vezes 24 há de dar 24 centímetros. Sendo que 24 há de corresponder a 2 anos, não é? Então, tá aqui a fita métrica, eu estou no 24 centímetros. Eu vou pegar a fita métrica, até vou deixar um pouquinho mais em cima. E o 24 tá aqui. Esse é o mínimo que o teu cabelo pode chegar, de acordo com a fase anágena, que é o máximo. É assim, é ela que determina onde o teu cabelo chega, tá bom? Se tu vais pegar aqui, se colocar lá atrás. Ok, Osmia, mas pode ser que o meu cabelo cresça menos de 1 centímetro. Não é meio centímetro. É mais ou menos 1 centímetro. Então, há de estar por aqui. Então, não pode ser menos que um ombro, tá bom? Isso eu falo dele esticado. Agora, vamos lá dizer que é um caso normal, assim, médio. 4 anos, é só fazer 24 vezes 2, 48. O teu cabelo, tu já nem has de ver na câmera, mas eu estou a medir até aqui na cintura, né? O teu cabelo pode chegar até aí esticado. Então, isso, se for o caso do Joy, o Joy tem uma boa genética, o Joy sabe que eu gosto de usar. Ele vai fazer o quê? Vai fazer 48 vezes 2, vou dizer assim, mas aí já são 4 anos, não, já são 8 anos. Mas ele há de ir até 80 e tal centímetros, vai chegar lá nos pés.
Já são aqueles casos que vocês veem que quando crespos ou crespas fazem dreads, as dreads conseguem chegar até lá. Aquilo sim é genética, aqui é genética. A anagem é que dita até onde o teu cabelo pode ir. E nesse caso, como tu viste aqui, o mínimo possível para ti anda na casa dos 24. Então, se o teu cabelo crespa não está a chegar, pelo menos nessa medida do ombro, não tem nada a ver com a tua genética, mas tem a ver com aquilo que tu não estás a fazer para o teu cabelo chegar no mínimo possível que pode chegar. Vou te falar de um caso que aconteceu entre mim e uma influencer até daqui de Mós, amiga minha, e é bem parecido com essa questão do cabelo. Uma vez eu pedi dicas de como emagrecer para ela, né? Eu queria chegar no meu peso ideal. E ela falou um segredo assim para mim. Ela disse: Osmi, eu nunca tive problemas nem estresses para ser magra. A minha massa é assim, minha família é assim, isso é genético para mim. Eu apenas faço exercício porque eu gosto, me sinto bem, gosto de ver meu corpo definido. Agora me diz uma coisa, tu achas que eu ouvir isso, eu devia desanimar e dizer que chegar no meu peso ideal é impossível para mim, não é para mim? Porque diferente dela, a massa de toda a minha família tem predisposição a engordar. Então, por isso, para mim, não vale a pena. Nós só de cheirarmos comida ali na cozinha já engordamos. Achas que eu devia desistir por causa disso? A minha resposta é não. Porque eu sei que se eu cuidar da minha alimentação, fazer exercício, eu sei que vou chegar lá. Mesmo que a minha genética não seja como de alguém que naturalmente não precisa fazer nada para emagrecer. O mesmo acontece com o cabelo. Se para mim, com facilidade, o meu cabelo chega aqui, né? E se eu quiser ultrapassar esse limite, eu vou ter que destravar, vou ter que fazer um extra para ele chegar aqui. Então, para ti, que o teu cabelo, vamos lá dizer, que chega aqui ou aqui, tu também vais ter que fazer um extra, comer saudável, gymar, se tu quiseres conhecer o máximo que tu tens de potencial, até onde o teu cabelo pode chegar. Isso acontece com o corpo, acontece com o cabelo também, mas a boa notícia é que tu não precisas carregar pesos. Mas resumindo, é que se o teu crespo não cresce, não é porque tu não tens um bom cabelo ou por causa de genética. Se o teu crespo não cresce é porque tu não estás a fazer o que é necessário para ele chegar pelo menos no mínimo que é possível para tudo. Vamos ao terceiro erro, que é ir ao salão e deixar tudo nas mãos da cabeleireira. Esse é um erro tão comum, mas tão camuflado, que até parece estranho quando tu ouves ou quando alguém ouve. Mas é assim, indo direto ao ponto, maior parte das cabeleireiras que entendem realmente de cabelo crespo são técnicas e não estrategistas. Estrategas? O que falamos naquele dia, Joy? As duas coisas. Ok, as duas coisas. Então, elas são técnicas e não estrategistas. O que quer que seja, perdoa aí quem entende de cabelo e não de português. Mas vou explicar. Ela vai saber manipular o cabelo. Ela vai saber executar do jeito certo. E ela até pode sugerir algumas coisas, mas quem deve saber dizer o que ela vai fazer és tu. Não precisas dizer como é que tem que fazer, porque isso ela sabe. E também isso é uma outra história. Mas quem tem que saber os tratamentos que vais fazer, as finalizações que vais fazer, que vais usar, o tipo de tranças que vais fazer com o objetivo de destravar o crescimento do teu crespo, tu é que tens que dizer. Porque ela até pode sugerir, mas quem sabe da tua jornada e do teu historial és tu. Vamos com exemplos, porque aqui gostamos de exemplos para tu perceberes melhor o que eu estou a dizer. Se tu vais para um ginecologista, chegas lá e dizes: olha, hoje eu não estou me a sentir bem, faz-me o que tu achares. O ginecologista, apesar de ser da área que tu achas que não estás a sentir bem, ele primeiro tem que perguntar o que tu sentes. Porque dizer não me sinto bem não é suficiente. Ele até nem pode fazer nada só baseado com aquilo que ele vê, né? Então, depois de fazer as devidas perguntas e te analisar e ver o que está ali a acontecer, às vezes até é melhor que ele tenha uma ficha tua, um processo, o teu historial, porque senão ele pode receitar coisas que são até piores, podem piorar aí o teu problema. Então, até se calhar tu já foste a um outro especialista, a um outro ginecologista, ou especialista de uma outra área,
que dependendo daquilo que ele vai falar, não vai combinar com a receita que já te deram antes, se estás no meio de um tratamento. Às tantas, o problema realmente vem de uma outra área. Então, o que eu quero dizer é que se tu queres destravar o crescimento do teu crespo, tu tens de ter o teu processo, o teu historial, a tua jornada. Tu tens que ter isso. E não deixar para a cabeleireira decidir. Tu decides e ela faz. Porque realmente até existem cabeleireiras estrategistas, mas já essas, tu normalmente não pagas aquilo que se paga quando nós vamos ao salão. É bem mais caro. O quarto erro que eu vou falar aqui é sobre trançar mecha na expectativa que o cabelo cresça e não fazer o necessário para manter o comprimento. Esse erro eu voltei a trazer para aqui para esse evento porque eu percebi que no passado muitas meninas ficaram surpresas com isto que eu falei. Mas percebe bem, eu não digo que trançar mechas é errado. Eu digo que trançar mechas na expectativa que o teu cabelo cresça, mas não fazer o necessário para manter aquele comprimento que ele está a ganhar, isso sim é que é errado. Talvez já tenhas ouvido que trançar mecha faz cabelo crescer. Vamos lá resolver isso aqui e agora. Não! Trançar mecha não faz cabelo crescer, tá bom? O pior é que as mechas erradas até podem, tiradas de maneira errada, trançadas de maneira errada, podem estragar aí o teu processo rumo a destravar o crescimento do cabelo, porque elas prejudicam muito, até podem deixar careca em algumas zonas da tua cabeça, né? Principalmente aqui à frente, isso acontece muito. E eu trago esse assunto para aqui porque muitas de nós vivemos de mechas e nem sabemos que estamos a agravar a nossa situação. Então, deixa eu explicar o que acontece. Quando tu tranças as mechas, elas guardam o teu cabelo de muita manipulação. Então, o cabelo vai crescendo sozinho, sem a ajuda das mechas. Por isso é que ele flutua da nossa cabeça. Mas se tu não fazes nada para reter aquele bom trabalho que aconteceu ali durante aquele tempo que tu ficaste com as mechas, quando tu vais desmanchar as mechas, desmanchas o cabelo quebra-se. Às vezes cai mesmo da raiz, né? E isso, em vez de tu estar aí a comemorar os centímetros que ganhaste, a longo prazo vai chorar porque perdes mais cabelo do que aquilo que tu ganhas. Então para de fazer mechas e ficar a esquecer o teu cabelo ali, não fazeres nada para manter ele saudável, porque isso detona o bom trabalho que está a acontecer ali, que é de destravar o crescimento do teu crespo. E vamos para o último erro, que é o quinto erro, que é confiar que apenas produtos é que vão destravar o crescimento do teu crespo. Eu nem sei por onde começar. Mas assim, produtos por mais que sejam linhas feitas para cabelo crespo, se o teu objetivo é destravar o crescimento do cabelo, haverão produtos que vão dar certo para uma crespa e que para ti podem não dar. Ou até que podem dar assim para crespas no geral, mas que tu tens de aplicar de uma forma e outra crespa aplica de outra para poder fazer efeito. Às vezes nós até pensamos, foi aquele determinado produto, né, aquele que vai trazer resultado, foi aquele que deu resultado para aquela pessoa. Mas se mal aplicado, né, ou não é para o teu tipo assim de cabelo, mesmo que compres a versão mais cara desse tipo de produto, não vai acontecer nada. Tu só vais gastar dinheiro, porque a solução está em primeiro tu saberes o que o teu cabelo precisa para começares a meter as coisas certas nele. Então, crespa querida, já estamos a chegar no fim deste nosso primeiro episódio. E para eu ter certeza que ao sair daqui não vais maltratar o teu cabelo, cometendo esses 5 erros mais comuns que as crespas cometem quando elas estão a tentar destravar o crescimento do seu crespo, eu preciso que tu fixes o erro 1, que é ter uma percepção errada da estrutura do crespo e tratar dele como se fosse um cabelo duro. Do erro 2, que é acreditar que a tua genética é que dita se vais ter um crespo comprido. Erro 3, que é ir ao salão e deixar tudo nas mãos da cabeleireira. O erro 4, que é trançar mechas na expectativa que o cabelo cresça, mas não fazer nada, não fazer o necessário para manter esse comprimento. E confiar que apenas produtos é que vão destravar o crescimento do teu crespo. E agora, então, significa que destravar o crescimento do crespo é um bicho de 7, 20, 70 mil cabeças, que é complicado saber como fazer a coisa certa?
Não. Agora que tu já sabes os erros mais comuns, já estás pronta para eu te dizer lá no segundo episódio, na segunda aula, o que tu tens de fazer, quais são os passos certos que tu tens que seguir para seres bem-sucedida ao destravar o crescimento do teu crespo. E para solidificar este conhecimento que tu aprendeste hoje, eu quero te convidar para a nossa comunidade no Facebook, a comunidade da Semana Um Crespo Comprido, para que tu deixes o teu comentário e nos digas o que tu estás a achar deste evento. Prometo ler pessoalmente todos eles, os exercícios, os comentários, e prometo responder o máximo possível que eu conseguir. Eu amaria ouvir de ti como é que isto que nós preparamos te está a impactar, faz-me bem, e o que eu preciso para continuar a fazer o que eu faço, atingir o maior número de crespas possível, para que isto seja possível para outras crespas. E para isso, apenas tens de clicar aqui no botão azul para tu adicionares, para tu ir lá para a página, para esta página, né, da comunidade no Facebook. E se estiveres a ver do YouTube, tu podes clicar o link aqui embaixo e tu vais entrar na comunidade do nosso evento lá no Facebook. E nos vemos lá, tá bom? E olha, no final deste evento, desta Semana Um Crespo Comprido, haverá uma premiação especial para 3 pessoas que fizerem o melhor resumo de cada episódio. Serão kits de produtos e ferramentas para o crespo que vão facilitar ainda mais o teu início da tua jornada rumo ao crespo comprido. Para participares, publica o teu resumo na comunidade, seguindo as seguintes orientações que eu vou dar. Cria um post com a hashtag de hoje, que é hashtag erros de crespa, dizendo-nos, primeiro, de 0 a 10, o que tu dá, que nota é que tu darias deste episódio? Segundo, quais foram os pontos mais importantes que aprendeste neste episódio? E terceiro, o que tu vais começar a aplicar imediatamente? Não deixes de participar, ok? Eu vou aguardar o teu post lá na comunidade. Outra coisa, antes que me esqueça, te desafio a fazer um print da tela. Isso não pode falhar. Faz um print da tela e diz-me o que tu gostaste mais de saber. Não esquece de me mencionar, destrava o teu crespo, para eu conseguir ver e conseguir repostar esses stories nos nossos perfis. Vamos fazer essa mensagem chegar ao maior número de crespas possível e se calhar elas podem até estar a precisar dessa informação mais do que tu vais saber. Então fica aí o desafio de tu também fazeres parte desse movimento, tá bom? Então é isso, meu bem. Está a ser um prazer imenso estar aqui contigo. Nos vemos na comunidade no Facebook e onde quer que me menciones nas redes sociais.